De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco do programa. Converso agora com o professor Sérgio. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a presença. Bom, hoje, 13 de dezembro, se comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, Sérgio. E é sempre importante a gente falar um pouquinho do tema. Primeiro, quando a gente pensa deficiência visual, a gente tem N tipos de deficiências visuais, correto? Perfeito. A gente às vezes só pensa na questão da deficiência visual, a pessoa que a gente costuma dizer cego total, né? A pessoa que não enxerga. Mas nós temos vários graus de deficiência, né? Como o baixa visão, o deficiente da visão na questão monocular, que ele só vai enxergar de um olho. Tudo isso se enquadra na deficiência visual. Perfeito. E desde as mais simples, A gente tem uma população gigantesca aí com uso de óculos que também estão aí num perfil, leve de deficiência. Sim, de certa forma, tem uma deficiência visual, Todas essas questões aí relacionadas à visão que te limita de certa forma, se enquadra ali num princípio, claro que num grau bem mais leve, mas de deficiência visual, Exato. Sim. E que se não fosse as tecnologias como óculos e outras estruturas, estariam também aí tendo que se adaptar ao mundo que não foi pensado para elas. Infelizmente a gente engatinha ainda nessa questão de acessibilidade, Apesar de hoje ser bem melhor, eu fico imaginando, na minha própria situação mesmo, da deficiência visual, toda a facilidade que eu tenho, inclusive no campo tecnológico, eu fico imaginando meus amigos mesmo que eu tenho, que foram crianças às vezes e não existiam essas facilidades tecnológicas que tem hoje. Entretanto, com a modernização, alguns avanços, a gente tem conseguido algumas coisas, Mas assim, se nós formos voltando aí ao longo dos anos, eu imagino a dificuldade dessas pessoas para se adaptarem, Exatamente. E quando a gente fala da convivência e da rotina com a deficiência, vamos falar um pouquinho da sua história, Sérgio? Perfeito. Como é que foi esse processo? Bom, eu perco a visão há 2 anos e 7 meses, mais ou menos, atrás. E claro que, como toda perda, ela sempre é uma questão difícil no início, mas eu sou uma pessoa resiliente. E em 5 dias eu já consegui ficar pronto, digamos assim, psicologicamente para enfrentar a situação. E no começo eu tinha muitas dúvidas, Eu me lembro de ficar pensando, como que eu vou conseguir andar com uma bengala, Essa era a minha principal dúvida. Eu sempre ficava em casa, às vezes, sentado, e eu tinha uns pensamentos assim, Mas como que eu vou sair daqui da minha casa e vou andar, sei lá, até a esquina, sem ver nada? Eu tinha muitas dúvidas em relação a isso, mas eu fui encaminhado para a DVIRP, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, através do Centro Especializado em Reabilitação do HC, eles que me encaminharam diretamente para a DVIRP. E desde então o mundo foi se abrindo e conversa com outras pessoas que enfrentavam essa situação da deficiência visual. Eu tenho vários amigos, por coincidência, Antes mesmo de ser deficiente, eu já tinha vários amigos deficientes visuais. E essa troca de experiências e a minha entrada na DVIRP, que é um centro especializado em reabilitação, isso foi extremamente importante para eu conseguir, por incrível que pareça, a questão da deficiência visual, conseguir fazer minhas atividades normalmente, mesmo sendo cego, Hoje eu tenho uma vida bem ativa, assim, do ponto de vista que as pessoas com deficiência visual normalmente têm na nossa cidade, E com um perfil de adaptação extremamente rápido, Sérgio? Porque também a gente tem uma postura aí estranha, achando que assim, não, olha, só se adapta melhor quem tem uma deficiência de nascença ou muito cedo, etc. Você tem uma quebra de paradigma aí para a maioria das pessoas. Eu costumo observar, assim, por incrível que pareça, essa questão toda da deficiência visual de uma forma bem particular. Eu vejo que muita gente às vezes fala, o que é melhor, perder quando criança ou perder em idade adulta? E assim, quando você perde em idade adulta, normalmente as pessoas acham que é pior. Só que eu sempre retorno à pergunta assim, se você pudesse escolher nunca enxergar ou voltar a enxergar em algum momento, você gostaria?
O pessoal que normalmente que perdeu a visão, em idade adulta, fala que gostaria de voltar a enxergar. Mas as crianças, normalmente, os que se tornaram cegos ali, muito novos, né? Que eu tenho amigos cegos que ficaram cegos com 2 anos, ou seja, ele não lembra de enxergar. Então ele fala assim, não, para mim, eu não gostaria de enxergar não, eu já me acostumei. E eu me enquadro num grau interessante da deficiência que qual que é? Eu sou a pessoa que já se acostumou a não enxergar. O que acontece? Normalmente os meus amigos, eles dizem assim para mim que eles, meus amigos que perderam a visão em idade adulta, que eles aceitam, eles entendem, respeitam a deficiência, mas que eles não se acostumaram, né, ainda. Eu já me acostumei assim, não me faz mais tanta diferença enxergar ou não. É claro que se eu voltasse a enxergar amanhã, ok, eu já enxerguei anteriormente, eu saberia reagir. Mas hoje eu estou tão adaptado que eu até não lembro que eu não enxergo. Isso é interessante, né? Ficou uma coisa assim tão corriqueira para mim. Por exemplo, eu jogo xadrez, acho que todos os telespectadores já devem ter ouvido falar disso, né? Ou me conhecem, sabem que eu jogo xadrez. E eu jogo xadrez sem enxergar da mesma forma que eu jogava quando eu enxergava, sabe? Eu não foco mais no sentido da visão, né? Sim. Então os meus outros sentidos, eles conseguiram me dar esse upgrade, né? E eu sou um caso raro, né? Eu percebo, as pessoas normalmente têm a questão da depressão, né? Que é uma coisa que atinge muita gente, com deficiência na idade adulta, mas eu percebo que talvez esse meu lado resiliente, essa minha questão até otimista de enxergar o mundo, me fez com que eu me tornasse rapidamente reabilitado, né? Apesar de eu frequentar a DVIRP ainda, eu me adaptei muito fácil, tanto na minha casa, quanto na questão de andar ou de fazer as atividades que eu preciso fora da minha casa. E falávamos aqui no intervalo também, né, entre vários assuntos, a respeito dessa criação de um mundo mais adaptado a todos, não é, professor? E que muitas vezes quem tem a visão não se dá conta de como coisas simples são vitais e podem transformar e incluir a vida de milhares de pessoas. O dia de hoje, né, ele é criado com essa intenção de favorecer a inclusão e a integração das pessoas com deficiência na sociedade. Só que assim, a gente vem, como eu disse, avançando, mas ao longo de vários e vários anos, nós sempre vemos assim a questão muito difícil. Por quê? Porque, como você disse, a maioria das pessoas que não têm deficiência, elas não estão atentas a essa questão do que as pessoas precisam. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que convivem comigo costumam me dizer assim, nossa, antes de te conhecer, eu não ficava atento à questão da acessibilidade. Mas eu sempre digo aqui a questão nossa aqui da nossa cidade, por exemplo. Hoje, quando eu vou à praça, eu consigo andar na praça mesmo sem enxergar. Por que isso acontece? Porque a praça tem o piso tátil. Isso acontece em outros lugares aqui em nossa cidade. Mas se não tivesse esse piso tátil, como eu faria para caminhar? Entendeu? Então essa dificuldade que nós temos que lutar, né? Porque é uma luta, e eu acabo representando muita gente, eu acabo indo atrás de muitas coisas, lutando. Por quê? Porque nós muitas vezes não temos voz, né? Eu sempre digo assim, você não vai ver uma manifestação de cegos pedindo piso tátil. A pessoa fala, mas é porque não tem, né? Eu falo, não, eles estão por aí. O que acontece é que um cego sem reabilitação, ele não sai de casa. E se ele não sai de casa, como ele vai fazer uma passeata, digamos assim, né? E aí, quando a gente pensa numa coisa simples como um piso tátil, não é? Que hoje, qualquer obra de poder público que você vai revitalizar uma calçada, um espaço, por lei já é obrigatório, não é? Sim. Mas a gente tem que pensar que 99% aí do calçamento é particular.
não é? E a gente não nota essa preocupação das pessoas, né? Não falo nem de fazer agora toque de caixa, né? Mas amanhã ou depois vou reformar minha casa, vou fazer uma reforma, olha, estou pensando nisso, não é? Isso é uma das prioridades dentro da reforma. Ainda precisa dessa sensibilização. Tem uma lei, né, que se você vai reformar uma calçada, você precisa colocar, ou fazer, você precisa colocar o piso tátil. Mas assim, o que eu costumo dizer para as pessoas? Muita gente às vezes fala, é coisa à toa, né, enfim. Mas vamos pensar assim, 86% das pessoas com deficiência visual, elas não nasceram com essa deficiência, elas se tornaram. Então é um número muito grande quando você pega a totalidade das pessoas com deficiência visual em nosso país. Mas se você pensa num número desses, você concorda que muita gente se tornou ao longo da vida? Então eu vejo a minha turma na ADVIRP, que eu citei anteriormente. Nenhum deles nasceram com deficiência visual. Isso é muito curioso, né? Porque eu tinha essa visão que a maioria dos deficientes visuais, eles nasciam. Só que como eles se tornam, então você pensa assim, às vezes alguém da sua família, eu sempre digo isso, alguém da sua família, você pode passar por isso, você não está livre, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo de nossa vida. Então eu acho que essa sensibilização das pessoas, essa questão empática, né, de olhar o mundo assim, se eu posso deixar aqui um pouco mais acessível, por que não deixar? Porque eu vejo, às vezes, o pessoal chega... Esses dias eu encontrei um amigo meu lá na ADVIRP e ele havia me relatado que ele bateu o rosto e se machucou porque o portão ficou aberto a meia altura. A bengala não pegou embaixo, ele veio e bateu o rosto. Então, é uma coisa assim... Imagina só o transtorno que não causou para essa pessoa, para a família, e para ele voltar a andar de novo. Porque ele vai ficar com medo, até passar essa questão traumática. Então, assim, se a gente pode deixar a vida das pessoas mais leve, por que não fazer, né? Eu falo sempre assim, nós vivemos num país que a maioria da população é cristã. Então, o principal mandamento do Cristo é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente vai amar o próximo como a ti mesmo, por que não pensar naqueles também que não podem ver? Eu acho, ou em todos aqueles que têm deficiência de um modo geral. Então, se a gente pode facilitar a vida das pessoas, que assim devemos fazer, né? É o que eu penso. Sérgio, para quem não conhece, né, estruturas como a ADVIRP, não é, a importância de conhecer, não é, e como conhecer um pouquinho mais ainda a respeito dessa rotina que vocês têm. Bom, a ADVIRP, qualquer um pode visitar a ADVIRP e conhecê-la, por exemplo. Eu cito a ADVIRP porque é o principal local de reabilitações de cegos aqui na nossa região, né? Mas como nós estávamos conversando fora do ar, né? Existe o Instituto Benjamin Constant, o Instituto Dorina, existem vários institutos aí ao longo do país, né? Mas, assim, a ADVIRP, ela pode ser visitada, inclusive um grupo de estudantes esteve lá recentemente. Eu acho que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de visitar a ADVIRP deveria fazê-lo. Por quê? Não só para conhecer a ADVIRP como um todo e entender a questão da reabilitação das pessoas com deficiência visual, mas até para um ressignificado de vida. Eu não conheço ninguém que visitou a ADVIRP e conheceu todas as suas instalações com as crianças, os adultos, os idosos e não saiu com um olhar diferente em relação à sua própria vida. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Também é importante falar de algumas ferramentas aí que a gente falava, né? Você falava muito da tecnologia, né? O audiolivro, não é? Acho que é uma companhia surpreendente, né, na questão da educação, até do entretenimento, mas hoje aplicativos, computador, tudo isso tem ajudado demais na rotina. Sim, assim, a gente tem o NVDA, né, que é um aplicativo para computadores que ele vai ler a tela, então tudo que você digitar no teclado ele vai te falar. Essa é uma ferramenta acessível que eu uso, né, e muitos dos meus amigos deficientes visuais usam para utilizarem o computador. A gente consegue fazer qualquer coisa no computador, desde que ele tenha essa ferramenta. Mas, por exemplo, eu às vezes comento com o pessoal que eu vou ao cinema. O pessoal fica, como vai ao cinema, né? A gente tem um aplicativo chamado Mobiload, tem o Greta também, que você consegue colocar ele, você baixa o arquivo do filme que você vai assistir,
E dentro da sala de cinema você não precisa mais da internet. Você só ativa ele e ele te traz o filme com audiodescrição. Então a audiodescrição também é uma ferramenta muito importante, porque você consegue saber sobre documentários, filmes, séries, né? E você pode aprender com isso. Então, além da audiodescrição, do audiolivro, eu acredito que o NVD Áudio são as principais formas de aprendizado para nós, pessoas com deficiência, para deixar toda essa questão acessível, né? Por exemplo, teve uma peça de teatro na DEVIRP há umas semanas atrás. A minha namorada, inclusive, ela participou. Ela é uma pessoa com deficiência visual total. E como que nós vimos a peça de teatro? Ela teve audiodescrição. Então, tudo que acontecia no palco era trazido para nós através de uma audiodescrição. Então, assim, a gente conseguiu entender não todas as pessoas que estavam lá. E foi algo muito significativo, não só para os atores ali que encenaram, mas para nós, porque eu percebi uma peça infantil com uma questão até, inclusive, falando sobre o capacitismo, né? Uhum. E eu vi como que as crianças iam correndo para abraçar os personagens ali, né, com as suas bengalinhas, né? E falava, nossa, você estava tão linda e tudo, assim. Por quê? Porque a audiodescrição consegue trazer exatamente como o personagem estava. E isso não tem preço, né? Exatamente. Cláudio aqui parabenizando a sua fala, não é? E por sensibilizar as pessoas a respeito do dia. E para fechar perguntando o quanto o xadrez te ajudou nesse processo. Bom, eu quero agradecer a pergunta primeiramente. Então, o xadrez, ele existe na minha vida desde os 10 anos, né? Então, assim, o xadrez, eu brinco comigo que o xadrez é a coisa que está comigo há mais tempo, né? E o xadrez, ele me ajudou ao longo dos anos a ter um desenvolvimento de raciocínio intelectual muito rápido. Eu acredito que o xadrez, ele entrou na minha vida e ele me auxiliou a ter uma questão intelectual, né? Uma formação intelectual diferente dos meus amigos, assim, que talvez não tiveram acesso a esse jogo. Uhum. E o xadrez, ele entra na minha vida, depois que eu perco a visão, como uma recuperação até da minha própria autoestima. Porque quando eu perdi a visão, eu sabia que era possível jogar xadrez, que eu tinha amigos cegos que jogavam, mas eu pensava, será, né, que eu vou conseguir jogar da mesma forma? E quando eu vi que eu era capaz de jogar, que eu conseguia tatear as peças e que eu tinha força que eu tinha antes, isso me trouxe de volta aquela autoestima necessária, né? E mostrar que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Então o xadrez, ele entrou na minha vida não só como a questão de mostrar que eu era capaz de jogar xadrez, mas ele mostrou que eu era capaz de fazer qualquer coisa, como, por exemplo, andar sozinho, viajar, ver filmes. Então tudo isso o xadrez me trouxe, né? Esse encorajamento para enfrentar as coisas do dia a dia. E aí, observando com o mundo como ele é e vendo que as pessoas não tinham voz, porque eu comecei a me indagar quando eu entrei na DEVIRP, mas não deve ter somente eu como deficiente visual em Batatais. Uhum. E aí, pesquisando, eu descobri que não tinha. Isso me fez eu me levantar para defender essas pessoas como voz, né? Para defender essas pessoas e a luta, encorajá-las para que elas possam assumir seus lugares na sociedade. Então o xadrez, ele é uma ferramenta educacional fantástica. Eu pretendo trazê-la de volta às escolas municipais, que eu acho que toda criança deveria ter contato com o xadrez. O xadrez hoje ele é reconhecido como um instrumento que pode ajudar no desenvolvimento intelectual, ampliando as capacidades de cada um. Então, eu acho que todo mundo que puder deve ter acesso ao xadrez. E eu pretendo trazer isso. A importância do xadrez é essa na minha vida como um todo. Sérgio, gratidão, né, pela participação aqui conosco, pela sensibilização, não só aqui via TV, mas como você faz na rotina. Fica sempre o convite aqui para participar e a gente espera realmente, né, que você continue impactando aí a vida das pessoas e sensibilizando para a questão. Bom, eu quero agradecer ao convite, Luciano, e aos telespectadores que estão assistindo aqui o programa. Eu quero deixar bem claro o seguinte, né? A gente vai passar por dificuldades na vida, mas a gente tem que seguir em frente.
Às vezes as adversidades elas vêm até você, mas se você tiver um olhar otimista, tentando aprender com a adversidade que vem ali naquele momento e superar essa questão, seja ela qual for, a deficiência, por exemplo, visual, que é o que nós estamos aqui discutindo hoje, ou qualquer outro tema da sua vida. Se você tentar aprender com aquilo, manter um lado otimista, você vai ser capaz de enfrentar qualquer adversidade. E o que eu quero dizer aqui para você, telespectador? Não desista, siga em frente. A gente vai ter dificuldades, mas a gente tem que ter uma visão de aprendizado na vida, né? Eu acho que a gente vem aqui nesse mundo para aprender. E a gente vai aprendendo com as adversidades também, desde que você tenha uma visão um pouco mais otimista da situação. E eu quero agradecer também, Luciano, como vocês sabem, eu fui candidato aqui em Batatais, eu fiquei suplente. Eu quero agradecer as 340 pessoas que votaram em mim. Eu achei um número muito expressivo. Sem dúvida. Porque eu acredito que eu fui o primeiro candidato deficiente visual da cidade de Batatais. E eu fiquei muito agradecido, muito feliz com isso. E eu continuarei sempre na luta pelas pessoas, não só com deficiência visual, mas pelas pessoas com deficiência como um todo. Porque a gente precisa de pessoas que se levantem, não só eu, mas de pessoas que se levantem e que possam cada vez mais aí mostrar para as pessoas que apesar das deficiências que nós temos, nós somos capazes de conseguir fazer as coisas na nossa sociedade e até de mudar a vida das pessoas que não têm nenhuma deficiência. Exato, não tenho a menor dúvida disso.